Shalom, povo lindo! Sejam bem-vindos ao Ei de Falar. Está começando mais um vídeo e desde já quero te agradecer pela sua companhia, pela sua presença aqui no canal. Se você é novato, já te convido a se inscrever, a deixar o seu like. E para você que me acompanha há um tempinho, mais uma vez, obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. E sem delongas, eu já quero começar esse vídeo falando que eu nunca pensei em dizer isso, nunca pensei em viver isso, mas é verdade, eu mudei de time. Gente, torço agora para o Bahia, é verdade, galera. O vídeo de hoje não é só sobre futebol, é muito além do que isso, é sobre cumplicidade, sobre parceria, sobre casamento, relacionamento e também entrega. E essa não é a primeira vez que Deus me pede para entregar alguma coisa. Se você já assistiu o outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, Deus já tinha me pedido para entregar um relacionamento e dessa vez Ele me pediu para entregar o meu time. Quem me conhece sabe, quem me acompanha há um tempo sabe que eu torcia para o Vitória. Aqui na Bahia são dois times grandes, né? O Bahia e o Vitória. E eu torcia para o Vitória por influência do meu irmão, que era o homem, na época, né, da minha casa. Mas eu nunca fui de frequentar muitos estádios, eu nunca fui de acompanhar futebol. Porém, eu cresci nessa, né? Eu cresci nessa de que eu sou Vitória, já nasci Vitória, vou morrer Vitória, não tem quem mude a minha cabeça com relação a isso. Mas, o que acontece? Eu casei com um torcedor do Bahia. Eita Jesus, e aí agora? Como é que fica a situação? Aqui em casa era o famoso Bavi. Bahia de um lado, Vitória do outro. E nunca teve rixa, briga, nada disso. Mas eu sempre fui um pouco mais agitada, serelepe, meio abusada, digamos assim. Então eu fazia de tudo para quando tinha jogo que o time do meu marido perdia, eu abusava ele, gente, até dizer chega. Às vezes eu não estava nem tão preocupada se o Vitória ia ganhar. Mas eu queria que o Bahia perdesse, só para abusar. Flávio, é verdade. E o bichinho sempre muito paciente, meu esposo é muito paciente, gente. Porque mesmo com tudo isso, ele ainda suportava, sorria. E era de certa forma uma resenha, mas óbvio, né? Todo torcedor que realmente ama o seu time, vendo essas resenhas, essas críticas, essas pirraças, claro, fica um pouco triste ou incomodado. E dizer que ele já tinha me pedido para parar, ou tinha feito isso como uma condição para a gente continuar casados, não, nunca aconteceu isso. Mas é óbvio que ele tinha esse desejo no coração de ter a esposa dele torcendo para o mesmo time que ele, né? Indo para estádios com ele, vibrando pela vitória do time dele. Vitória não, triunfo, né? Tenho que aprender. Mas torcendo pelo triunfo do time dele, e isso nunca tinha acontecido. Até que um dia eu fui para o reencontro com Deus da minha igreja. Isso foi em novembro do ano passado, de 2025. E chegando lá, eu estava desarrumando as minhas malas ainda. E o Espírito Santo falou ao meu coração: você vai virar Bahia. E eu pensei que eu estava doida. Oxe, que é isso assim, do nada, né? Fingi que nem foi comigo. E aí falou de novo: você vai virar Bahia. Eu falei: Deus, mas como assim virar Bahia? Como assim? Pra mim era loucura, né? Logo eu, que gravava vídeos, abusando, postando, já vai virar Bahia. As pessoas que comentavam, né, pra mim: um dia você vai virar Bahia. Eu falei: tá repreendido, Deus não deixa. Olha Deus querendo. Tá vendo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente fala. Mas não tô arrependida não, pelo amor de Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo. E eu falei: mas por que eu vou virar Bahia? E ele falou que era para que o meu orgulho fosse quebrado. E Deus nunca vai nos pedir algo que não nos custe, que não nos doa
E de certa forma, imediatamente eu pensei, né? Poxa, mas como eu vou fazer isso? Por que que eu vou fazer isso? Se ao longo da minha vida toda eu fui Vitória, por influência do meu irmão, a minha mãe também é Vitória. E eu sempre falei que eu não viraria Bahia, porque com toda essa questão também, né? Ah, que você vai ser vira-folha, com medo dos julgamentos das pessoas, com medo do que a minha família ia achar. E o Espírito Santo ele foi muito claro que no passado o homem que era a minha referência, né, o meu guia, de certa forma, na minha casa era o meu irmão. Mas hoje é o meu marido. Hoje ele é o sacerdote da minha casa. E não tem como a gente andar separado se nós somos um. E até no time, hoje, graças a Deus, nós temos a unidade. Nós somos um até mesmo no time que nós torcemos. E falar que foi fácil para mim, não foi. Porque como eu falei, toda entrega requer um sacrifício. Nenhuma entrega é fácil. E Deus nunca vai te pedir algo que não lhe doa, que não lhe custe, que não seja um sacrifício para você. E não tem como a gente falar de sacrifício sem falar de Abraão, que entregou o seu único filho em sacrifício ao Senhor. Sob os olhos dele, ele não entendia nada. Ele falava assim: Senhor, eu estou indo porque eu confio em Ti, mas o que vai me acontecer eu não sei. Então eu entreguei esse time sem saber muito o que ia acontecer. E eu sei que o Senhor ele vai trazer mais alegrias para o nosso lar, vai trazer mais memórias e alegrias, né? Que hoje é eu e o meu esposo, né? Em breve eu e os nossos filhos. E a família reunida é muito melhor. No vídeo que eu postei, uma minha até falou: não é sobre time, é sobre unidade, é sobre não ter divisão no lar, nem mesmo com relação ao time. E quando a gente diz que nós somos uma só carne, também envolve isso. Mas que isso não seja como forma de uma imposição. Tem pessoas que de fato vão amar muito o time, que é o caso do meu esposo, ele ama muito mais o time dele do que eu. É algo que realmente eu não tinha entregue antes por conta de orgulho mesmo. E às vezes Deus ele vai fazer com que a gente quebre esse orgulho nas nossas vidas. É falar assim: não, poxa, se o meu esposo pode ficar feliz com essa decisão, se ele é o cabeça da minha casa, por que não seguir, né, o time que ele torce? Se isso vai deixá-lo feliz. É sobre ceder, como eu falei, né? É sobre ser sábia também, em perceber que até poderia me custar, mas muito vale aquilo que muito custa. Então, se me custou essa entrega, eu sei que também vai valer muito aquilo que vai valer muito a recompensa dessa entrega. Naquele momento eu entendi que de fato era a hora, depois de quase 2 anos de casados, né, da gente caminhar juntos também nessa etapa da nossa vida, nessa área da nossa vida, principalmente algo que me questionava muito, eu me questionava muito, era quando os nossos filhos chegassem, como que ia ser na nossa casa, um torcendo pro Vitória, outro torcendo pelo Bahia, como que ia fazer, ia ter uma disputa, né? Ah, não, você vai ser Vitória, não, você vai ser Bahia. Imagine a mente dessa criança. Então, até para a educação dos nossos filhos, até para a energia da nossa casa, a vibração, o Espírito Santo pediu para que houvesse essa entrega. E eu, inclusive, gravei até um vídeo da reação, né? E como foi para a Flávia receber essa notícia e para mim também de entregar. Eu chorei. Ô, gente, eu chorei. Eu já sou besta para chorar, né? Um pouco, mas foi algo que foi difícil. Não foi moleza, assim, para mim não. Mas eu não me arrependo. Meu marido, ele ficou tão feliz, ele saiu
rindo de orelha a orelha, já saiu vibrando, nós vamos para Fonte Nova. E são memórias que eu creio que nós vamos criar. E que se dependesse do orgulho, da barreira, da dificuldade que eu colocava antes, isso não aconteceria. E para vocês terem ideia, falei a questão do meu irmão. Meu irmão hoje em dia nem mora mais aqui em Salvador. Ele mora em outra cidade. Eu era uma torcedora que fui para o estádio do meu antigo time 2 vezes somente. Quase não tinha roupa do time. Então, assim, era uma torcedora de só dizer, de só falar que era. E com o passar do tempo, com o casamento, eu acabei assistindo muito mais jogos de futebol por conta dele, conhecendo muito mais sobre os jogadores do time, né, do Bahia, mais do que do Vitória. E acabei começando a me identificar com o time do Bahia. E era um dos sonhos do meu esposo que eu virasse Bahia, torcesse para o mesmo time que ele. E o Senhor falou ao meu coração. Se era uma das orações dele, Deus ouviu e respondeu, porque hoje somos um só, até mesmo no time. E como eu tinha falado, esse vídeo não é sobre futebol, é sobre parceria, é sobre entrega, é sobre casamento, é sobre unidade, é sobre vencer o medo de críticas. Eu tenho certeza que tem gente que viu o vídeo, que vai ver esse vídeo, não vai entender nada, vai até criticar, mas relacionamento é sacrifício de ambas as partes. Às vezes você vai precisar ceder. Não é um jogando contra o outro, mas é um time que joga junto em busca da vitória. E é sobre caminhar juntos. Não sobre anular, mas sobre alinhar. E às vezes o alinhamento está em coisas simples, em coisas pequenas, mas que vão fazer a diferença no seu dia, no seu casamento, no seu cotidiano, nas suas memórias. Eu creio que esse ano de 2026, que eu até brinquei, ano novo, vida nova e time novo, o Senhor vai nos permitir ter vivências maravilhosas também com relação a isso na Fonte Nova, né, que é o estádio do Bahia. E eu creio que é um tempo novo de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se você que está aí do outro lado teria essa coragem de tomar essa decisão, de fazer essa mudança. Claro que era algo, como eu falei, que eu não esperava, mas quando vem de Deus, quando Deus nos pede, por mais que doa, a gente precisa obedecer. E eu creio que o Senhor vai honrar muito a minha vida, a vida da minha família, a minha casa e todas as memórias que a gente vai construir a partir deste ano. E talvez na sua vida tenha algo assim que você precisa deixar o orgulho de lado, você precisa sacrificar e entregar para que Deus possa fazer com que você crie novas memórias, recalcule a rota, viva novos momentos. E eu não sei que tipo de coisa é essa que você precisa entregar, mas se o Senhor te pediu, não tenha medo, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar e vai fazer com que você seja ainda mais feliz. E quando se trata em casamento, o seu objetivo não é ser feliz, é fazer o outro feliz. Porque quando você vai cedendo, quando você vai ajustando as coisas para que o seu parceiro fique feliz, imediatamente você também se torna uma pessoa mais feliz, mais realizada, mais leve, mais grata. E antes desse vídeo acabar, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o que é que você já entregou ao Senhor, qual foi a coisa mais doida sobre os seus olhos, né? Sobre a sua perspectiva que o Senhor já te pediu e você decidiu obedecer. Tá? Deixa aqui pra mim nos comentários e deixa também o que é que você achou desse vídeo, o que é que você achou dessa iniciativa, dessa coragem a minha, né, sobre ter entregue o meu antigo time ao Senhor. E agora, oficialmente, sou uma torcedora do Bahia. Toca o hino aí.
E é isso, assim eu me despeço de você. Mais um vídeo aqui do Hei de Falar. Que o Senhor possa te abençoar, que você continue sensível à voz do Senhor. Que Ele continue te guiando, te instruindo, abençoando a sua casa, a sua vida e também a sua família. Um beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau.